Meu nome é Fernando, tenho 27 anos, sou formado em engenharia civil e eu tô aqui para poder dar um depoimento que praticamente mudou a minha vida. Na minha vida inteira, eu sempre tive um problema que acho que a maioria de todos tem, que é a ansiedade. A ansiedade, ela sempre me perseguiu minha vida inteira, né? Ela com si, ela trazia outras coisas ruins, né? Que era pressentimentos ruins, era o fato de você ter vergonha de apresentar em público, era o fato de você preocupar com o que as pessoas achavam de você, é, era o fato simplesmente de você não saber conversar. Uma coisa muito ruim. O que acontece? Eu não conseguia estudar para uma prova, não é porque eu era burro, era porque eu preocupava tanto, ficava tão ansioso que eu acabava que para estudar, não estudava nada, né? Acabava indo mal nas provas. Eu não conseguia simplesmente apresentar em público, eu estudava, virava as noites estudando para poder apresentar, sabia tudo, mas chegava na hora eu travava. Por quê? Porque eu era ansioso, eu ficava muito nervoso. E o que mais mudou também foi é, na minha vida com a minha noiva. A gente brigava muito, não só por causa minha, por causa dela também, né? Eu simplesmente no telefone, às vezes eu desligava na cara dela, eu tinha vezes que ela fizesse algo que eu não gostasse, eu não sabia chegar, simplesmente falar, ter uma boa conversa com ela, explicar para ela por que eu não gostava, eu simplesmente deixava de procurar e sumia, né? E a gente sabe como é que isso termina, né? No fim do namoro, ou então ela fazendo a mesma coisa, que não é legal. De eu ser ansioso me levava a ser explosivo. Eu era muito explosivo com meus pais, eu era muito explosivo com meus amigos, eu era muito explosivo com a minha noiva. O que acontecia? As pessoas começaram a se afastar de mim, porque ninguém quer pessoa explosiva perto dela, né? Porque qualquer coisa é brigar, qualquer coisa é discutir, qualquer coisa é xingar. Pessoa explosiva é isso, né? Então eu comecei a perceber que a ansiedade estava me levando a ter outros problemas. E eu já tinha procurado técnicas, nada disso resolvia. Às vezes me deixava mais calmo, dormia melhor, mas a questão de mudar mesmo a minha vida, prosperidade, não trazia nada, né? Então eu comecei a ficar preocupado com isso. E eu de início desconfiava um pouco, porque eu já tinha feito várias outras coisas, várias outras técnicas eu tinha usado e nada tinha resolvido. Então eu comecei a fazer e confiei no trabalho do Diogo, né? Ele me passou alguns exercícios, me passou processos mentais, e eu comecei a realizá-los, fazer mesmo, né? Acreditar. E eu comecei a mudar naturalmente, sem eu mesmo perceber. As pessoas que estavam ao meu redor começaram a comentar isso, né? As pessoas que convivem comigo diariamente mesmo, minhas irmãs, meus pais, e minha noiva também. Minhas irmãs começaram a falar que eu estava mais calmo, que eu conseguia conversar naturalmente. No meu trabalho, por exemplo, eu tinha que liderar pessoas, né? Porque eu era engenheiro civil da obra, mas acabava que eu era liderado. Eu não conseguia ter a capacidade de liderar ninguém, né? Após ter transformado, conseguir governar as minhas emoções, eu consegui ter a capacidade de liderar. E as pessoas que estavam ao meu redor conseguiram ver que eu era um líder, né? Isso foi tão bom para mim que hoje eu tô conseguindo abrir meu primeiro negócio, né? Eu tô deixando de ser empregado para ser um empregado. Com a minha noiva, por exemplo, a gente eu passei a ter boas conversas com ela. O que é boas conversas? Eu passei a chegar para ela e falar o que me desagradava nela e perguntava a ela o que me desagradava a ela. Isso é uma coisa simples, né? Vocês devem estar rindo aí, achando que é uma coisa simples, mas não é. Para quem é ansioso de verdade, a pessoa sabe que não existe conversa, né? Só existe brigas. Então, o que acontece? Eu comecei a controlar isso, começando a conversar com ela, a gente parou de brigar, a gente passou a ter um relacionamento totalmente sadio, a gente evitava de ver na semana porque achava que ia brigar. Hoje a gente se vê todos os dias e eu não lembro nem qual foi a última vez que eu briguei com ela, né? Isso se deve a ela também, né? Porque ela tá próximo de mim, então ela mudou também. E isso é outra característica importante que eu adquiri, né? Foi outra mudança que aconteceu na minha vida. O que foi? Eu comecei a perceber que as pessoas que conviviam comigo mais, né, diretamente, meus colegas de trabalho, minha família, minha noiva, meus amigos, que estavam mais comigo, eles começaram a mudar também. Isso por quê? Porque eu mudei. E eu comecei a ser mais calmo. O que acontece? Eu comecei a influenciar ela a ser mais calma. Eu conseguia influenciar ela a controlar as emoções dela também, né? Isso foi uma coisa muito boa. Eu acho que, na minha opinião, é a segunda melhor coisa que eu consegui. Se eu não tivesse alcançado
o autocontrole, eu acho que dificilmente eu teria tido um bom emprego, eu acho que dificilmente eu teria chegado hoje no patamar de estar conseguindo abrir meu primeiro negócio, dificilmente eu conseguiria liderar pelo menos 20 pessoas no meu trabalho, dificilmente eu conseguiria ter uma boa conversa com meus amigos ou até com meus pais, e dificilmente eu teria um relacionamento. Eu já tive outros relacionamentos e eles não deram certo por causa disso, porque eu era muito explosivo, né? Dificilmente eu teria alcançado o bom emprego que eu tive, né? E o fato de também de ter abrido meu negócio.